Boa noite. Hoje irei apresentar a vocês a área que foi delimitada e as pesquisas que foram desenvolvidas para a primeira parte do nosso TCC, fazendo as análises diagnósticos e concluindo com as diretrizes de projeto. A ideia era focar do macro para o micro. Começamos os estudos com a região metropolitana de São Paulo, depois o distrito de Guarulhos e, por último, os bairros Centro e Porto da Igreja, onde foram desenvolvidas as nossas diretrizes. A região metropolitana de São Paulo, segundo o IBGE, sua população era de 21 milhões de habitantes, que corresponde a 47,54% da população do estado de São Paulo, com uma área de 7.946 km². Esse território responde por um produto interno bruto de 786,5 bilhões, valor equivalente a 56% do PIB estadual e 18% do PIB brasileiro. Essas características fazem com que esse território tenha importância estratégica e potencial para alavancar a competitividade estadual e nacional, influenciando inclusive o desempenho do Brasil no contexto internacional. Falando sobre Guarulhos, tratando dos principais elementos estruturadores do município de Guarulhos e suas relações com o processo de metropolização, podemos identificar pelo menos 4 marcos que foram fundamentais e que colaboraram para formar os vetores de expansão urbana do município. O primeiro marco foi a Estrada da Conceição, a futura Avenida Guarulhos. Ligava o centro de Guarulhos ao bairro da Penha, em São Paulo, promovendo o início da urbanização na direção sudoeste do município. O segundo marco foi a construção do ramal ferroviário da Cantareira, em 1915, ligando o centro de São Paulo ao centro de Guarulhos. O terceiro elemento importante foi a construção da rodovia Presidente Dutra, em 1950, que cooperou para a estabilização das atividades industriais e de núcleos de urbanização no seu entorno. O quarto e último marco ocorreu na década de 1980, com a instalação do complexo do Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos e da rodovia Ayrton Senna, que impulsionaram novos vetores de expansão, além de potencializar a atividade econômica da região através da demanda por grandes investimentos ligados aos setores de transporte aéreo, hoteleiro, imobiliário e de logística. Segundo o IBGE, a taxa de variação da população urbana entre 1960 e 1970 foi de 11,5%, período que Guarulhos passava por um intenso processo de urbanização, e de 8,92% entre 1970 e 1980. A partir de 1980, o ritmo da urbanização diminuiu um pouco, ficando em 8,4%. Esse crescimento significativo se deu por diversos motivos, mas destaca-se a estabilização da atividade industrial no município, principalmente ao longo do eixo da rodovia Presidente Dutra, atraindo as classes operárias em busca de melhores oportunidades de emprego. Segundo o IBGE de 2020, Guarulhos possui a segunda maior população do estado e está entre as maiores do país, em 12ª colocação de cidade mais populosa, com estimados 1.392.121.000 habitantes, representando cerca de 7% da população da região metropolitana de São Paulo, com uma vasta área territorial de 318,675 km², descontínua por 2 das mais importantes rodovias federais do país e por 3 rodovias estaduais. O Distrito do Centro se caracteriza como sendo a maior concentração comercial de prestadores de serviços do município. Possui núcleos residenciais de classe A média e alta. Segundo o censo de 2010, sua população era de 17.142 habitantes e seu território possuía 2,82 km². O zoneamento do centro, as siglas ZCH, Zona Central Histórica, que corresponde ao centro principal da cidade, é caracterizada pela concentração de atividades comerciais, onde se localiza um número significativo de bens de valor cultural e histórico, tratando-se de área bem servida por infraestrutura urbana e social, tais como equipamentos de educação, saúde e cultura. O Porto da Igreja é um bairro com muitas indústrias. No entanto, muita pouca gente mora lá. O censo do IBGE de 2010 constatou que havia 82 habitantes no total, 39 sendo homens e 43 mulheres. Uma projeção do IBGE para Guarulhos indica que de 2010 a 2016
a população do município aumentou menos de 10%. A do Porto da Igreja, se aumentou, não chegou a tanto. Está entre as duas principais entradas de Guarulhos, para quem chega de São Paulo pela Via Dutra, entre o Pontilhão, que leva à Avenida Tiradentes, e o Viaduto Estaiado. Vamos fazer as análises e diagnósticos. A densidade populacional, ou densidade demográfica, é um importante conceito de mensuração da distribuição populacional de um determinado país ou região ao longo do seu espaço demográfico. Nota-se que no Distrito Centro, em 2010, estava com menos de 100 habitantes com moradia ali. Isso por conta que sua maior concentração se destina ao comércio. Se comparado ao Porto da Igreja, praticamente é nulo a densidade ali, porque só tem indústrias e não existe habitantes, bem pouco. As regiões mais densas do município são aquelas de ocupação mais antiga, situadas no centro e seu entorno, seguida por aquelas que vêm passando por um acelerado processo de adensamento nos últimos anos, em função da disponibilidade de áreas livres, o que implica preços mais acessíveis da terra urbana, resultando numa ocupação crescente que, muitas vezes, ocorre em assentamentos precários, que se desenvolvem à margem da cidade. Legal. Falar um pouco do uso e ocupação do solo. Conhecida como zoneamento, é responsável por definir as atividades econômicas que podem ser instaladas em determinado local, tendo em vista que ocorra harmonização com os demais usos para que tenha um desenvolvimento urbano equilibrado no município e uma melhor qualidade de vida para os moradores. Em Guarulhos, essa distribuição é imperfeita. Os maiores investimentos acontecem devido às diferentes rendas populacionais, gerando desigualdade na distribuição da infraestrutura. Nota-se a vasta área industrial próxima à Dutra, o que gera falta de população no Porto da Igreja, falta de emprego, fazendo que os moradores se locomovem para os bairros vizinhos. O processo de urbanização brasileiro obteve uma expansão territorial específica em regiões periféricas. Isso está ligado à procura por habitação em áreas com baixo preço de terra, provocando assentamentos precários como favelas e lotes irregulares em locais sem infraestrutura para suportar, estando expostos a riscos de degradação ambiental. É nítida a quantidade de áreas que são vulneráveis no distrito, tanto no quesito de deslizamento de terra, deslize de rocha, corrida de massa como inundações ou alagamentos. Os cursos d'água são ocupados por habitações precárias de baixa renda. Isso se dá por conta da falta de alternativa habitacional e por conta da exploração imobiliária no mercado atual, estabelecendo a desigualdade social e ambiental. Falar um pouquinho sobre as áreas verdes, né? Ao norte do município é nítida a quantidade de áreas verdes, porém não tem nenhuma distribuição adequada. Pouco se nota a arborização nos bairros próximos do aeroporto de Guarulhos. Com a implantação de mais árvores e áreas verdes no município, ajudaria não somente na saúde, como também diminuiria os alagamentos e as enchentes. As árvores, além de fornecer umidade, fator que ajuda na formação de chuvas, também absorvem uma quantidade considerável de água, diminuindo os riscos e as vulnerabilidades. Sobre saúde e educação. Segundo o IBGE, Guarulhos está na 7ª colocação no ponto de quantidade de estabelecimento de saúde dentro do estado de São Paulo. Mesmo assim, a falta de UBS, UPA, policlínicas é clara. O Porto da Igreja não possui equipamentos de saúde, o que prejudica os habitantes que existem nessa região, porque eles têm que se locomover para os bairros mais próximos. O Distrito do Centro, a maioria das escolas são particulares, escola conveniada ou municipal. Existe apenas uma de cada. Já no Porto da Igreja, absolutamente nenhuma. Para os habitantes que moram no Porto, o acesso a essas instituições de ensino é muito difícil, porque lá o maior problema é o transporte, a ligação entre o Porto e o centro de Guarulhos. Falar um pouquinho do sistema viário. Temos linhas e acessos para os demais bairros, o sistema do metrô, do transporte público, as linhas de ônibus. Ainda falta melhoria. O tempo de espera nos pontos de ônibus causa problemas até mesmo na questão de segurança do cidadão, principalmente para quem está voltando das universidades, escolas e do trabalho. Um problema que enfrentamos é o trânsito, seja por conta de um acidente dentro das principais vias ou um horário de pico, ou até mesmo por uma sinalização. Precisa de outras alternativas para melhoria, como mais corredores de ônibus, mais ciclovias, ciclofaixas, incentivar o uso da bicicleta, para melhorar até mesmo na poluição. Vamos então para as diretrizes. De acordo com as análises, foi concedido 5 diretrizes. 1.
Complexo multifuncional. Na altura da rua Mauritânia, viaduto Fioravante, no distrito do Porto da Igreja, não há nada além de indústria nas proximidades. O município é carente de escolas e não tem nenhuma arquitetura cultural. O complexo terá usos educacionais e culturais para preencher esses pontos e trazer maior benefício aos moradores do município. 2. Centro de acolhimento para pessoas em situação de rua. Na rua Doutor Ramos de Azevedo, altura de número 132, não há diversificação de uso no edifício existente. Devido à quantidade de cidadãos no Distrito Central sem moradia, o centro de acolhimento trará oportunidades para tais pessoas, os incentivando a acreditarem que podem mudar suas vidas. 3. Centro Interativo de Tecnologia e Pesquisas. Na Praça Getúlio Vargas, no Distrito Central, não há diversificação de usos no local, devido a ter muito poucos equipamentos de cultura e educação. O Centro Interativo dará oportunidades para as pessoas estudarem, terem lazer e cultura, trazendo mais movimento também e vida ao ambiente. 4. Parque Esportivo. Na Rua Jardim Alegre, ao lado do Fórum Novo de Guarulhos, não há diversificação de usos no local. Existem poucos espaços esportivos para os moradores do local e dos municípios vizinhos utilizarem. O parque esportivo dará oportunidade para usos como skate, bicicleta, patins, patinetes, futebol, caminhadas, etc., dando incentivo ao público a cuidar da saúde. E a quinta diretriz e última seria uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Na proximidade da rodovia Presidente Dutra, na altura do quilômetro 223, via lateral norte, em vista das pesquisas realizadas, a falta de UPA, UBS e policlínica é constante. A ideia é facilitar o acesso para um atendimento mais rápido aos moradores das duas regiões, Centro e Porto da Igreja, principalmente para as pessoas dependentes do SUS.